nome é Bruno, seu mordomo filosófico, também conhecido como Brunei, e estamos aqui para mais um episódio de Momento Espelho, o seu podcast de reflexões e questionamentos. Hoje falaremos sobre um dos bens imateriais mais frágeis e importantes que existem e sobre como, às vezes, ele decide sair para passear. Se você tem alguma opinião sobre o tema ou acredita que tem algo a acrescentar, é só mandar um e-mail para momentoespelho@gmail.com. Muito importante mencionar que esse podcast está sendo editado e produzido pelo Estúdio Mostarda, que nada mais é do que um ateliê virtual das mais diversas formas de arte. Fotografia, pintura, poesia, maquetes virtuais e podcasts. Não deixem de dar uma conferida na página do Instagram, que é @estudio.mostarda. E é isso, valeu e fiquem com o episódio. I want someone to love me for who I am. I want someone to need me. Is that so bad? I want someone to love me for who I am. Pra quem não sabe, eu sou gordo. Eu sempre fui, eu sempre serei. Foi uma jornada muito longa pra entender isso e outra ainda maior pra aceitar isso. Vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Assim como toda criança gorda, eu não podia comer certas comidas. Raros eram os momentos em que eu comia no McDonald's, ou comprava um salgado na escola, ou até mesmo comia um biscoito com recheio. Sempre me policiaram em relação a isso. E também em relação à quantidade de comida que eu comia. Sempre vigiado pelo meu pai, que limitava o quanto podia botar no prato. Com os anos isso até que mudou, parou de ser tão verbalizado, mas as caretas que ele fazia depois da segunda colher de arroz continuam até hoje. Dietas eram as coisas mais recorrentes da minha rotina. Eu estava sempre fazendo e testando novas dietas, algumas tendo um resultado, outras não. Eu me lembro de algumas que realmente impactaram muito no meu corpo. Teve uma vez que eu perdi 17 quilos em 6 meses, que foi a dieta da proteína, que eu tinha cortado o carboidrato totalmente. E eventualmente, esses mesmos 17 quilos voltaram e trouxeram companhia. Eu sempre fui muito inseguro com garotas, porque eu me achava muito feio. E as pessoas ao meu redor gostavam de me lembrar disso. Então foram pouquíssimos beijos dados até chegar na faculdade, que também foram pouquíssimos beijos dados por uns bons semestres aí. Em relação às atividades físicas, eu sempre fiz. Desde pequeno eu fiz natação, judô, também fiz badminton por um tempo. E quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, eu entrei pra academia. E foi uma época que eu realmente me empenhei a ter uma alimentação podada, contada, coerente com o estilo de vida que eu nunca tive, mas que eu decidi ter. Na época, eu era vegetariano e defensor de carboidrato. Comia de 3 em 3 horas, tinha shakeira em casa, tomava whey, e eu ouvia bonde da maromba todo dia quando eu ia treinar. E eu não aceitava quando falavam que eu ia malhar, eu ficava realmente incomodado, porque eu não ia malhar, eu ia treinar. Assim como tudo na vida, essa fase passou, e com a faculdade e um relacionamento que eu tinha na época, acabou sendo bem difícil de conciliar tudo. E só piorou quando eu comecei a fazer 2 faculdades e ainda estava fazendo autoescola. Isso, somado com um namoro regrado em rodízio de pizza e diversas outras guloseimas, eu engordei absurdamente. O meu teto foi de 126 quilos. E o auge era que as pessoas vinham falar comigo e sempre diziam algo do tipo: "Ah, mas você nem parece tão gordo assim", ou "usa uma roupa mais larga que esconde". Foram tempos realmente difíceis. Eventualmente eu entrei pra academia de novo, voltei a emagrecer, voltei a namorar e voltei a engordar. Eu saí do relacionamento e emagreci mais uma vez. Dessa vez eu perdi mais uns 13 quilos em mais ou menos uns 3 meses. Tudo ali à base de tristeza e de comprometimento com o bem-estar do meu corpo. E aí veio a quarentena e eu voltei a engordar. Nos primeiros meses
Nos primeiros meses, o meu corpo ele manteve o mesmo peso, mas com o tempo eu comecei a perder massa magra e a comer comidas mais gordurosas. Eu engordei muito sem perceber. As roupas que finalmente estavam ficando mais confortáveis, novamente começaram a ficar mais apertadas. E como eu parei totalmente de fazer qualquer atividade física, nem fôlego eu tenho. E eu contei tudo isso para dizer para vocês que hoje em dia nada disso abala a minha autoestima. Pois é tão estranho para vocês quanto para mim. Não me atinge porque eu finalmente entendi que o meu peso não é algo que eu controle, muito menos um número que define algo de fato. Ele é uma consequência dos meus hábitos alimentares, esportivos, que em si também acabam sendo uma consequência de como o meu psicológico tá. Tá tudo muito conectado. Por muitos anos eu construí a minha autoestima baseado em 3 coisas. O que o padrão e a sociedade dizia como bonito ou não, o meu corpo e o meu rosto, e o que as pessoas ao meu redor achavam de mim. Eu diria que comecei a quebrar bem a questão da sociedade quando eu comecei a pintar o cabelo com umas cores um tanto chamativas. Foi quando eu entendi que o olhar de estranhos não deveria me medir e muito menos me definir. Eu nunca pintei o cabelo para chamar atenção e eu sempre pintei realmente por vontade mesmo. Em relação ao corpo e ao rosto, eu devo dizer que eu aprendi com o tempo que eles não são as únicas variáveis da equação. A minha personalidade, o meu caráter, a minha inteligência, tudo isso molda a pessoa que eu sou. E foi descobrindo esses valores que eu comecei a construir essa minha autoestima através de uma outra ótica. É o conhecimento e a inteligência que eu tenho que moldam e sustentam a minha autoestima hoje. Mas eu preciso admitir que tem dias e dias. Porque realmente eu aceito o meu corpo como ele é, mas temos 2 questões ainda. Sobre como a nossa sociedade não é aberta a entender que existem corpos maiores do que P, M, G e GG, e que isso é um saco, porque praticamente todas as roupas que eu compro, elas são muito mais largas do que elas precisam ser, e geralmente são compradas em lojas virtuais, já que as grandes lojas de depósito não possuem tamanhos grandes, ou o lance das catracas e assentos que são projetados para pessoas que são bem menores do que eu. Andar de ônibus sempre foi uma parada muito desconfortável, porque passar por aquela catraca sempre era um momento de tensão. Mas também tem o lance onde normalmente esses discursos de aceitação do corpo são baseados em tolerar o corpo, ao invés de entender que esse corpo também pode ser atraente como qualquer outro. É muito chato ficar com alguém que eu sinto que tá comigo porque me acha inteligente e somente isso, e não fisicamente atraente. É muito chato ouvir eu não ligo que você não tem um abdômen trincado. Meio que é uma forma de sustentar essa hierarquia de beleza, como se eu tivesse passado da linha de corte estética mínima necessária, mas eu ainda tô longe do ideal. E eu quero que me vejam como o ideal. Eu sinto que eu tô perdendo um pouco do foco, então eu vou tentar voltar aqui. O terceiro pilar que molda minha autoestima é o que eu ainda não consegui me desvencilhar. A opinião alheia de quem eu conheço. Outro dia desses eu tava conversando com uma garota que eu conheci tem pouco tempo sobre o tema do meu TCC. E eu expliquei bem por alto o que eu enxergo como a problemática, mas eu nem cheguei a entrar tanto nas propostas que eu tenho para resolver isso. Não sei se eu me expressei mal ou o que foi, mas eu senti que ela recebeu a minha explicação de uma forma muito negativa, e a resposta dela bateu, sabe? Ela nem falou muita coisa, mas a escolha de palavras e a entonação me fez sentir como se eu tivesse quase insultado ela, como se eu estivesse falando a maior das besteiras. E eu me senti burro. Hoje em dia, nada me quebra mais do que essa sensação. Pra você, ouvinte, isso pode parecer muito idiota, mas é sério. Se alguém falar qualquer coisa sobre meu corpo, vai entrar por uma orelha e sair pela outra. No máximo, eu posso até retrucar, mas se eu tiver com a minha inteligência questionada por um momento que for, é como se eu virasse outra pessoa. Eu travei, eu comecei a duvidar de tudo que eu sabia ou afirmava saber, a achar que o meu tema era uma enorme idiotice e que eu precisava escolher outro, que eu não merecia estar onde eu tô e que era tudo uma grande farsa.
E assim eu fiquei por uns 2 dias seguidos. Eu fiquei deitado na cama, desanimado, olhando pro teto, remoendo esse sentimento. Eu desmarquei todos os compromissos que eu tinha, porque eu só não tava com um pique pra sair. Tinha bastante tempo que isso não acontecia. E só um disclaimer, se você tá ouvindo essa história e tá achando que você é a pessoa que gerou esse rolê, e talvez tenha sido, eu não sei, saiba que você não fez nada, tá? No máximo, um ruído de comunicação que acabou acertando meu tendão de Aquiles. Mas você, com certeza, não fez nada com essa intenção e tá tudo bem. E tudo isso pra dizer que é bizarro como a autoestima é algo frágil, muito frágil. Por um motivo bobo, decidiu sair pra comprar um cigarro e voltou quando ela tava com vontade. E o pior é que, racionalmente falando, eu sei que foi só coisa da minha cabeça. Mas nesses momentos a gente não pensa direito. E faz parte. A analogia que eu venho mais utilizando ultimamente é de que a autoestima é que nem andar no slackline. Só que você tá atravessando num penhasco, sem equipamento de segurança, e o final da travessia é a morte. Pode cair a qualquer momento. Mas o que fazer quando cair? Bem, eu acabei pensando numa outra analogia. A do pula-pula. Entender que às vezes a gente tem momentos baixos, mas que a gente também tem momentos altos. E que tudo isso vai passar. É normal ficar triste. E aí eu me vejo obrigado a citar uma cena de um filme que eu gosto muito e que é um livro incrível, chamado Comer, Rezar e Amar. Eu não vou contar nada da história para não dar spoiler, mas tem um momento que a protagonista, ela tá no meio de uma grande jornada de autoconhecimento e ela meio que esbarra com o ex-marido numa lembrança. Eles começam a dançar no que parece ser o dia do casamento deles e o ex-marido fala que sente saudade. E a resposta dela é incrível. Então, sinta saudade, me mande amor e luz sempre que pensar em mim e esqueça. E é isso, sabe? Sinta tudo que você precisa sentir e depois somente esqueça, porque nada é pra sempre e vai passar. E é melhor sentir tudo que você precisa sentir do que esconder de si mesmo esse sentimento. É respeitando e entendendo esse momento de instabilidade que nós fortificamos os nossos momentos de estabilidade. Não enxergue a tristeza como a sua inimiga, porque ela também é você. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Isso me deixa genuinamente feliz, assim como o feedback que eu venho recebendo. Queria lembrar vocês, novamente, que se vocês têm alguma opinião, vocês podem nos contactar através do e-mail, que é momentoespelho@gmail.com, ou pelo Instagram, que é o @estudio.mostarda. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo Momento Espelho. Bruno de Luca, Slackline, que é coisa mais jovem que Bruno de Luca no